O terceiro templo em Jerusalém e sua importância nos projetos de Deus. E foi dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas para profetizarem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Apocalipse capítulo 11, versículos 1 a 3. Este texto apocalíptico é uma profecia sobre as medidas da construção do terceiro templo em Jerusalém. O profeta Ezequiel, em seu livro, nos capítulos 40 a 44, fornece a planta e os detalhes desse templo para os nossos dias. A importância dos templos em Jerusalém para o povo de Israel. Os templos em Jerusalém foram as bases religiosas do povo de Israel. Antes dos templos, a base era a tenda da congregação. Tanto na tenda como nos templos, havia um lugar chamado Santo dos Santos, o quartel-general de Deus na terra. Naquele lugar, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano como mediador entre Deus e o povo. O sumo sacerdote tinha que estar devidamente preparado para entrar no local. Caso tivesse algo inconveniente à ordem de Deus no seu comportamento, morreria ao entrar no Santo dos Santos. Há teoria que o sumo sacerdote entrava no local com uma corda amarrada na cintura. Caso morresse por alguma irregularidade, os de fora puxavam o corpo pela corda. Os sumos sacerdotes do Velho Testamento, tanto da ordem de Arão como da ordem de Melquisedeque, figuraram o sumo sacerdócio de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículos 11 a 28. 1 Pedro 2,9 e Apocalipse capítulo 5, versículo 10, falam da igreja constituída sacerdócio real em pé de igualdade com Cristo. É realmente grande privilégio e responsabilidade ser membro do corpo de Cristo. O terceiro templo será construído no tempo do anticristo e será o seu trono até a vinda do verdadeiro Messias, Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Com a vinda de Cristo para as nações, Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Apocalipse 19, versículos 14 e 15, fala de Jesus retornando à terra juntamente com a sua igreja para julgar e reinar sobre as nações. Naquela ocasião, o terceiro templo passará a ser o quartel-general de Cristo e de sua igreja para o governo milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Na carta escrita a Filadélfia, que significa amor fraternal, Jesus deixou claro as relações da igreja com o terceiro templo após a sua vinda com a igreja para as nações. A importância do terceiro templo para Cristo e a igreja. Na carta à igreja em Filadélfia, Jesus destaca 3 fatos relacionados à igreja com o terceiro templo em Jerusalém. Em primeiro lugar, Jesus promete aos que praticam a sua palavra com fidelidade e perseverança o arrebatamento da igreja. Como guardaste a minha palavra com perseverança, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Em segundo lugar, Jesus fala da sua vinda para a igreja e a distribuição de galardão para cada membro do seu corpo, que é a igreja.
Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Em terceiro lugar, Jesus fala das características marcadas em cada cristão de fato e de verdade no terceiro templo em Jerusalém, por ocasião do milênio de Cristo. Aos vencedores, eu os farei colunas no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Contextualizando Apocalipse 5, verso 10, com Apocalipse 3, versículo 12, somamos as seguintes informações de Jesus. A igreja, na qualidade de reis e sacerdotes, reinará sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Se o reinado de Cristo com sua igreja será na terra, o templo mencionado em Apocalipse 3, 12 será também na terra. O primeiro e o segundo templo em Jerusalém foi o quartel-general de Deus no Santo dos Santos para Israel. O terceiro templo será o quartel de Cristo e sua igreja para as nações durante o milênio de Cristo. Diante de tais colocações proféticas, o terceiro templo substituirá a igreja durante os 7 anos da profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 27, para Israel e o anticristo. Após a vinda de Jesus com sua igreja para as nações, o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Depois, Cristo e a igreja ocuparão o terceiro templo como o seu quartel-general durante os 1000 anos do reinado de Cristo. Notemos que o privilégio de fazer parte da igreja fiel de Jesus é algo extremamente maravilhoso. Ouvinte, quando lhe convidamos para vir a Cristo, é para participar de algo tão nobre e inexplicável.